Boa noite, meus irmãos. É muito gratificante estarmos aqui pela primeira vez na Casa Coirmã SEAC, da Casa Coirmã da USEGES, e venho trazer a vocês os abraços fraternos lá dos nossos irmãos da USEGES. Muita paz para todos. Nós estamos no mês de setembro, né? Que é o Setembro Amarelo, que significa a prevenção ao suicídio, que o Espiritismo ele nos orienta à valorização da vida. Ele fala sobre a importância da vida, né? O Espiritismo ele fala sobre a valorização da vida, ele não condena todo tipo de extinção à vida, no caso, aborto, eutanásia, né, quando certos irmãos praticam, e suicídio. E eu venho trazer a vocês o ponto, a vida como oportunidade de aprendizado e evolução. Então, o nosso tema, eu estou enfocando a valorização da vida, a vida como importante, como a oportunidade que nós temos de experienciarmos aqui na Terra, nesse corpo físico, né? Depurarmos as nossas mazelas, nossos vícios morais. Então, começamos aqui, né? Eu peguei no dicionário sobre o significado da vida, primeiramente, né? E aí está aqui, refere-se a um processo eterno e contínuo de evolução, onde a alma ou o espírito passa por múltiplas existências na Terra para o seu aperfeiçoamento moral. A vida física é um estágio transitório, um meio para o aprendizado e o progresso espiritual que ocorre tanto na Terra quanto no mundo espiritual. Então, aqui percebemos a visão espiritual que a doutrina espírita nos orienta. Se a gente pegar aqui, voltamos, o início aqui, né, que eu botei aqui, já tem uma visão já material, só para a gente ter uma comparação. Né? A gente começou com um slide já um pouco avançado, né? E esse primeiro slide aqui é o lado material, a visão da vida. Significa a existência de um ser desde o nascimento até a morte. As características que distinguem um organismo de um morto, como funções vitais de crescimento e reprodução. Então, essa primeira parte aí, para vocês terem uma visão, então eu mostrei o lado, uma visão materialista, quando o indivíduo, quando os seres vivem, né, nascem, vivem e chega até o final da morte, né? Todo tipo de organismo, né? Com as suas funções vitais, de crescimento, reprodução, como as aves, os animais, os vegetais, eles passam por esse processo. Então, já a doutrina espírita, o espiritismo, ele vem com uma outra visão sobre a vida espiritual. Nós sabemos que através dos espíritos, através da codificação de Kardec, que Kardec nos orienta, que o espiritismo ele matou a morte. A vida, nós sabemos que ela continua em diversas dimensões, além da vida corpórea, como nós dissemos ali, né? No segundo slide aqui, que essa vida que nós nos referimos aqui, essa visão mais ampla, como oportunidade. Por que isso?
né? A vida como oportunidade que que a doutrina espírita nos orienta. Deus, na sua maior sabedoria, na sua maior misericórdia divina, ele nos otorgou a reencarnação. A reencarnação, nós sabemos que é um dos pilares da doutrina espírita. A reencarnação é quando o espírito ele volta, né, a experienciar nesse corpo físico, por isso que nós citamos ali, que o processo do espírito é eterno, é contínuo, né? O processo eterno, contínuo de evolução. Ele necessita, nós todos aqui não estamos por acaso nessa Terra, que é um planeta de provas e expiações. A Terra é um grande aprendizado, né? É uma grande escola para todos nós que viemos aqui novamente experienciarmos nesse corpo físico. É nesse corpo físico que os nossos irmãos, né, que a espiritualidade nos orienta, é aqui que a gente vai aprender, nós iremos aprender, experienciar essas vicissitudes que a gente está no nosso campo perispiritual, que é a vaidade, a inveja, o orgulho, o egoísmo. Então, esse processo de evolução dessas indas e vindas, né, reencarnando, todos nós somos aqui, somos espíritos aqui, milenares. Cada um de nós aqui tem uma individualidade, uma personalidade diferenciada, um gosto diferenciado, né? Temos um aprendizado diferenciado no nosso dia a dia. E aí ele fala aqui para gente, né, o processo eterno contínuo de evolução, onde a alma ou espírito passa por múltiplas existências na Terra. Não é de agora que nós estamos aqui vivendo, experienciando essa vivência. Já viemos aqui, ó, há muitos e muitos anos. Nós somos espíritos milenares, né? Nós sabemos, a gente pode dar o exemplo aqui do livro Missionários da Luz, de André Luiz, que está lá, né, a psicografia de Chico Xavier. Ele fala que há uma programação. Todos nós aqui temos uma programação reencarnatória. É tudo planejado com uma equipe espiritual, lá no plano espiritual, né? Dos nossos propósitos de vida, que tipo de família, né? Qual o pai, qual a mãe que iremos vivenciar essa vivência, essa experiência de vida, em que países estaremos reencarnando novamente, porque nós sabemos que a gente pode reencarnar, né? Nós já estamos aqui, no Brasil, né? Que nós sabemos que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Mas podemos reencarnar em diferentes países, na Europa, nos Estados Unidos. Então, há um planejamento reencarnatório. Mas para isso tem que ter merecimento. É um Brasil mesmo. Isso. Então, há um merecimento, né? Então, ele está falando aqui que a vida física é um estágio transitório. Por que é um estágio transitório? Porque nós estamos aqui de passagem, meus irmãos. Nós estamos aqui presentes para vivenciarmos essas experiências de conquistas da vida, seja ele positiva, seja ela negativa. Até mesmo a própria Joana de Ângeles, no seu livro, né, Vida e Desafios e Soluções, que eu até trouxe aqui, eu acho que tem alguns irmãos que devem conhecer, né?
Isso aqui é o livro de Joana de Anjos, Vidas, Desafios e Soluções. Muito interessante, muito bom. E que ela fala que a vida a gente vai aprendendo com erros e acertos no nosso dia a dia, na nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. Nós sabemos que a Terra é um grande aprendizado de evolução. Nós aprendemos, claro, essa aprendizagem, né, que nós falamos aqui, essa experiência, começa tudo lá, ó, na família, a célula máter da sociedade, começa lá. Por isso que eu falei antes, que é uma preparação reencarnatória, né? Nós temos propósitos, objetivos, começa tudo ali, a experiência da vida em si começa ali. Nós sabemos que a espiritualidade até fala para gente que nós somos, nós caminhamos, né, lá desde o átomo até o arcanjo, para até chegarmos a essa plenitude que Joana fala, iremos, ó, caminhar muito, ao passo daquela evolução gradativa, não é de uma hora para outra que nós iremos atingir patamares assim elevados, né? A gente vai galgar passo a passo. Nós fomos criados simples e ignorantes, uma perfeição relativa, como disse os espíritos, né? Então, olha o quanto nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações que antes a gente passou lá, no início lá, no primitivismo, né, da nossa evolução, fomos experienciando, né, começando lá no reino animal, no reino mineral, vegetal, passamos pelo reino animal, até atingirmos, né, o hominal, passamos por esse princípio, né, de inteligência, até atingirmos o lado hominal, que já tem uma consciência, né, da inteligência do homem. Só que nós sabemos, né, como disse a espiritualidade, nós temos que trabalhar as duas asas na nossa caminhada evolutiva, a asa da sabedoria e a asa da moral. E nós olhamos aí para o mundo, né, para o nosso planeta em si, assim, olha só como ainda o homem está muito aquém ainda, devido às imperfeições ainda do nosso eu espiritual ainda, do nosso orgulho, do nosso egoísmo ainda presente. A gente vê aí nos noticiários as guerras. Então, para isso, né, a vida, como disse a espiritualidade, nós devemos o quê? Reconhecer esse benefício, essa oportunidade que todos nós aqui pedimos ao Pai Celestial. Todos nós pedimos aqui para voltar, não é mesmo? Todos nós pedimos aqui para amparar as nossas arestas, né? É lá na família, dentro da nossa família, está lá os nossos desafetos, os nossos afetos, lá dentro, lá. Por isso que essa oportunidade que Deus, pela sua misericórdia divina, nos oferece. E como é lindo a vida em si. E nós percebemos tantos irmãos ainda, por qualquer motivo, né, ainda ficam desesperançados,
desanimados por qualquer coisa, por qualquer milindre, por qualquer ofensa, desilusão, traições. E lá, Joana, nesse livro, né, Vida, Desafios e Soluções, ela mostra para gente que nós vamos passar por essas situações. Vamos passar por essas situações. Claro, não é fácil, né? Como vocês podem até perguntar assim, é fácil passar por essas desilusões, né? Ofensa? Claro que não é. Mas a espiritualidade está nos orientando, né? Joana está nos orientando, que isso faz parte do aprendizado do espírito, para a própria evolução dele. E nós sabemos que a evolução de cada um de nós aqui é de modo diferenciado. Cada um vai captar a mensagem do Evangelho de Jesus de forma diferenciada e vai aplicá-lo no seu dia a dia. Tantas situações, às vezes até positivas também, que até Joana de Ângeles fala também, a espiritualidade nos orienta, que iremos passar. Isso é normal para o espírito. Não é de agora esse aprendizado. A cada nova reencarnação, né, que a gente volta a esse corpo, que é uma ferramenta de trabalho que a espiritualidade nos orienta, que é hiper importante, porque no Evangelho, segundo o Espiritismo, né, lá no capítulo 5, a espiritualidade fala para a gente cuidar do corpo físico e do espírito. De que forma? Fazendo exercícios, indo ao médico, cuidando primeiramente da matéria e do espírito, elevando seus pensamentos, fazendo orações, praticando o bem ao próximo. Tudo isso vai ser importante para essa caminhada evolutiva de nós, que somos seres imortais, meus irmãos. Todos nós aqui, estamos aqui, caminhando gradativamente, passo a passo. Todos nós aqui viemos com provas. Como disse ali, Joana, desafios. Nós viemos com desafios a ser encarados, vivenciando essa vida novamente, nesse corpo físico. E nós temos as soluções no nosso eu interior. Só basta cada um de nós buscarmos lá dentro, realizarmos no nosso autoconhecimento. Será que nós conhecemos a nós mesmos? As nossas fragilidades, as nossas habilidades? Como é importante isso, meus irmãos, para a nossa caminhada, para a nossa evolução, que nós sabemos que é um somatório de experiência. A cada nova reencarnação é um somatório de experiência. Até o ponto de nós depurarmos, purificarmos o nosso espírito e não mais reencarnarmos. Estarmos lá em dimensões, em planetas mais evoluídos.
sendo espíritos puros, co-criadores junto com Cristo. Mas nós sabemos que a caminhada é longa. Não é de uma hora assim, daqui a pouco eu já estou como espírito puro. Não. E nós sabemos que nós ainda temos essas falhas ainda dentro do nosso campo perispiritual, do nosso eu interior. A humanidade, a gente vemos aí o orgulho e o egoísmo aí muito preponderante ainda, muito presente no meio da sociedade. Não é, meus irmãos? Aqui eu peguei uma citação do Djalma Santos, do livro Aprendendo a Viver, que é esse livro aqui. Eu acho que não sei se vocês conhecem, eu acho que alguns devem conhecer. Djalma Santos é um espírita da Rádio Rio de Janeiro, né? Então ele fala algumas mensagens, né, para os ouvintes, né, para poder passar um pouco de consolo, porque a doutrina espírita, ela é consoladora, né? Ela é consoladora, ela é libertadora de consciências. Ela nos mostra de onde viemos, para onde vamos, né, e quem somos nós. Quem somos nós? No momento, nós estamos encarnados. Nós somos espíritos que estamos dentro do corpo. Então, o nosso pensamento, no nosso dia a dia, ainda mais agora, nos tempos atuais, né, nessa vida tão corrida que nós temos, né, que a gente vê por aí, a gente tem que ter esse pensamento positivo da vida. E não aquela coisa pessimista, né? Contrária, já começa a ficar de uma forma bem desanimada, né? Nós temos que ter esse pensamento positivo, como uma bênção divina para todos nós, né? E aí eu peguei uma citação aqui que Djalma Santos, ele cita aqui para nós, né? Ele coloca aqui, a vida que vivemos aqui no planeta Terra, nessa jornada evolutiva, é uma dádiva. Olha só o que ele fala aqui para gente. É uma dádiva de Deus, coroada de amor divino. Olha que Djalma Santos, né, que eu coloquei aqui, ele fala que a vida nesse planeta Terra é uma dádiva divina, né, coroada de amor divino. Olha a misericórdia do Pai para conosco, meus amigos. Olha a misericórdia do Pai para conosco. Como é bendita. E tem tantos irmãos aí no plano espiritual ainda, querendo reencarnar, pedindo, implorando para reencarnar, para poder ter essa oportunidade num corpo físico, né? Vivenciar uma nova jornada. A cada reencarnação iremos ter a cada um corpo, cada nome. No momento, nós estamos, por exemplo, eu estou Viviane. Eu não sou. Temos que ter isso em mente. Eu estou, não sou. Porque a cada nova jornada evolutiva,
teremos nomes diferenciados. Nós fomos João, Maria, José, e estamos aqui. E Djalma fala ali para nós ali, a importância, né? A bênção do Pai para conosco. E, às vezes, tem certos irmãos que, às vezes, por qualquer probleminha, já fica blasfemando, já fica reclamando da vida. Ah, por que isso acontece comigo? Por que essa situação acontece comigo? Ai, logo agora que eu estava num momento tão feliz da minha vida, poxa, perdi o emprego. E a espiritualidade mostra para a gente o quê? Que nós temos as soluções dentro de nós. A espiritualidade fala assim para a gente, vai, busca. Você tem potencial, todos nós temos o potencial interno. Claro que nós sabemos que há um certo, né? Tem certos irmãos que há um certo abalo, né? Às vezes ficam nessa coisa assim meia prostrada, né? Naquela coisa meia desanimada, aí pode até, né, entrar em ansiedade, uns pensamentos ainda equivocados, meio negativos, entrar numa depressão. Então é isso que a espiritualidade mostra para a gente, como a vida em si é uma bênção. Nós podemos ver aí a natureza que nos circunda aqui na nossa comunidade, aqui na nossa cidade de Saquarema. Olha como é lindo o mar, a lagoa, a montanha, os pássaros. Quando nós vamos assim, ao acordar e escutarmos aquele canto de um pássaro ali presente, a gente às vezes detecta, às vezes assim, poxa, isso aqui é um canto diferenciado. Não é uma mesma espécie, é uma outra espécie. Como é lindo a vida em si, que a espiritualidade nos orienta aqui. Como é bonito. E tem certos irmãos que ainda ficam reclamando de tudo e não vê como é importante essa oportunidade que todos nós temos. Até mesmo os nossos irmãos de outras escolas religiosas, né, eles têm essa oportunidade. Só que nós sabemos que eles desconhecem. Ainda não está no momento deles. Cada irmão, né? Cada situação no seu momento. Então, como é importante a vida em si. Até mesmo quando Jesus passou aqui na Terra, nós sabemos que ele não deixou nada escrito. Ele só falava através de parábolas, historinhas, né? Contando, falando com os seus discípulos. Naquela passagem que ele fala lá, né? Dos pescadores, né? Quando ele fala de pescar, né? O pescador de almas, né? Buscando, né? Trazendo aquela divulgação daqueles irmãos através do Evangelho, que nós sabemos é o Evangelho redivivo, que nós sabemos que o Espiritismo nos orienta
Olha só. E Jesus falava essa vida eterna, nessa continuidade. Nós estamos aqui, todos nós aqui de passagem. Estamos aqui experienciando, aprendendo com os erros, com os acertos. Faz parte dessa caminhada, né? Continuando. Agora pegamos uma citação de Joana, que eu citei, né? De Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, pelo espírito de Joana, psicografia de Divaldo Franco. Ela coloca aqui: ninguém se encontraria reencarnado na Terra não tivesse a existência física, olha só, uma finalidade superior. Ninguém se encontraria reencarnado na Terra não tivesse a existência física uma finalidade superior. Então, o que a Joana está nos orientando? Que é necessário o corpo físico. Para nós reencarnarmos, é necessário o corpo. Para nós depurarmos as nossas vicissitudes, os nossos vícios morais. É necessário. É a nossa ferramenta de trabalho. E a Terra é uma escola de aprendizado. É aqui na vida, aqui no mundo de provas e expiações, onde o mal ainda sobrepuja o bem, é aqui que iremos desenvolver o nosso espírito, o nosso lado intelectual e o nosso lado moral. Nós podemos perceber o quanto o homem evoluiu intelectualmente. Olha só a evolução do homem a nível tecnológico, científico, mas ao contrário, a moral nós sabemos que está o quê? Muito aquém ainda. Porque ainda somos falhos ainda. Todos nós aqui somos falhos. Estamos aqui para aprender, para evoluir. E esse propósito de vida passa, né, por nós através do nosso quê? Livre-arbítrio. Todos nós aqui temos a tomada de decisões na nossa vida. A tomada, tanto a gente pode tomar as tomadas de decisões positivas ou negativas, vai depender de cada um de nós, de como iremos realizarmos essa caminhada evolutiva, como disse a espiritualidade. E Jesus fala, né? Será que estamos o quê? Indo para a porta larga ou estamos caminhando para a porta estreita? Que é aquela porta, né, que Jesus fala do perdão, do amar ao próximo, do servir. É isso que temos que ter, essa consciência espiritual. E todos nós aqui viemos o quê? Para aprender a amar, para aprender a perdoar, a servir. Chico falava, eu não vim
para ser servido, eu vim para servir. Olha a importância, como a vida em si, na sua essência, que a espiritualidade superior está nos orientando, como a vida é importante na sua essência. Até mesmo a natureza aí, olha só como Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele criou tudo que está ao nosso redor, meus irmãos. Tudo. Olha a misericórdia do Pai. E tantos irmãos ainda ficam reclamando quando acorda ou quando passa por certas situações de alguma doença. Não, temos sim a capacidade, Deus nos capacitou, né? Nós temos as ferramentas necessárias no nosso eu interior. Temos que buscá-las. Olha o autoconhecimento que o Joana fala de nós mesmos, né? Continuando. Mais uma citação de Joana, desse livro, Vida, Desafios e Soluções. Ela colocou aqui esse Alegria de Viver, né? É o título. Eu achei muito interessante, né? Eu achei muito bonito essa frase que ela coloca sobre a vida, né? Ela coloca assim: a vida é um poema de beleza. Olha como é bonito, né? A vida é um poema de beleza, cujos versos são constituídos de propostas de luz, escritas na partitura da natureza, que lê, exalta a presença em toda parte. Olha como é lindo que Joana fala que a vida é um poema de beleza, cujos versos são constituídos de propostas de luz, escritas na partitura da natureza, que lhe exalta a presença em toda parte. Olha como a vida, ela disse aqui, como a vida é exuberante em toda a sua magnitude, que Deus exala para nós. Até mesmo nós. Como é lindo. Como é importante. Né? Nós fazemos parte de toda a criação, dessa natureza. Por quê? Nós passamos, nós já vivenciamos, né? Nós passamos lá do reino animal, né? Lá no mineral, passamos pelo vegetal, animal, até o hominal, até chegarmos ao hominal. Então, já experienciamos essa evolução. Então, ela cita aqui para nós que nós devemos ter o quê? Essa alegria, né? De estarmos aqui novamente, nessa vida que a espiritualidade nos orienta, que é uma das mais importantes, essa reencarnação, essa encarnação agora, atual, que nós estamos nesse processo, né, de transição, né, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Ainda não estamos ainda no mundo de regeneração, nós estamos passando, né, nessa trajetória e iremos vivenciar como é vida importante. Por isso que nós falamos, né, a vida como oportunidade de aprendizado e evolução do espírito. Até o espírito atingir essa evolução, essa plenitude
que a espiritualidade nos orienta a sermos espíritos puros, que nós sabemos que Jesus era já um espírito puro. A evolução dele foi reta. A nossa ainda, né? Ainda é a nossa evolução, devido que nós sabemos que somos ainda criancinhas espirituais, nós somos crianças espirituais, ainda aprendendo ainda galgando ainda, tendo erros e acertos, né? É com essa aprendizagem, né, que até mesmo nesse livro, Vida, Desafio e Soluções, que Joana fala, né, a gente pode até colocar como exemplo, até mesmo uma criança, quando ela está ali, 1, 2 aninhos, lá caminhando, né? Aí ela vai caminhando, ela cai. Só que aí os pais deixam, a mãe deixa ela cair e ela levantar. Vai chegar uma hora que ela vai, né? Ela vai ficar ereta. Ela vai ter a sua posição ereta e vai continuar, né, brincando normalmente. Ela já vai aprender. Ali ela está tendo que, até a própria psicologia fala, ela está tendo ensaios da vida. Né? Tá caindo e levantando, caindo e levantando. E não é assim a vida? A vida não mostra isso. Nós sabemos que a vida nessa terra não é muito fácil. Né? Ninguém vai, como disse a espiritualidade, seguir Jesus, né? Nós sabemos que não é muito fácil. Temos que ter o quê? Aquela persistência, aquela resignação, perseverança, fé, fé na vida, fé nos nossos propósitos de vida. Na nossa caminhada evolutiva. Ninguém aqui está assim jogado ao léu. Todos nós aqui estamos sendo amparados pela espiritualidade superior. Todos nós. É só nós elevarmos nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, à espiritualidade, ao nosso mentor espiritual, ele irá ali te orientar de como agir no seu dia a dia. Vem aquela solução. Às vezes nós estamos assim preocupados com algumas coisas que acontecem. Ao deitar, faz uma oração que depois vai vir com o tempo vai vir aquela orientação, faz isso. E você tem como solucionar. Não é? Aqui eu peguei do livro dos Espíritos, né? Na questão 779, que fala da lei do progresso. E aqui a pergunta de Kardec aos espíritos, né? Ali está somente a resposta. Ele pergunta assim aos espíritos, na questão 779. A força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? E aí os espíritos respondem para Kardec, né, que eu coloquei ali. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Olha só interessante que a espiritualidade nos orienta aqui. Nem todo homem, né, ele se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do
do mesmo modo. Quer dizer, aquilo que eu falei antes, cada um de nós é uma individualidade. Cada um de nós temos as nossas, assim, os nossos gostos, as nossas habilidades, os nossos defeitos. Então, essa evolução, essa marcha do progresso do espírito vai ser diferenciado, não vai ser assim, caminhando da mesma forma. Cada um vai evoluir de forma diferenciada, né? Ele colocou ali para gente, né? Progredindo simultaneamente e do mesmo modo, mas nem todos progredem simultaneamente do mesmo modo, né? Cada um tem o seu tempo. Cada um de nós aqui, eu tenho que melhorar nisso. Eu tenho orgulho. Eu tenho que melhorar nesse vício moral. Então, eu vou praticando, né? Exercendo essa prática diária para perder esse vício moral e transformar em quê? Em virtude, através da prática da ação do bem. E é isso que a doutrina nos fala, nos orienta. Praticando o bem ao próximo, né? Levando, às vezes, um prato de sopa para um irmão, morador de rua, participando, né? Divulgando, né? O Evangelho de Jesus. É uma prática de caridade. Tantas que Jesus nos ensinou: a humildade, a mansetude. E é isso que ele veio nos orientando, Jesus aqui na Terra, né? Então, ele coloca aqui: dai-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Os mais adiantados vão o quê? Orientar aqueles que estão ainda caminhando. A gente pode dar o exemplo como numa sala de aula, né? Numa sala de aula tem aqueles alunos, né, CDFs lá, que ficam lá na frente, aqueles que ficam lá na frente, lá com a professora, e tem aqueles alunos bagunceiros que ficam lá atrás, né, jogando bolinha, tacando bolinha na cabeça do outro amiguinho. Então, quando a professora faz uma dinâmica, né, com aqueles alunos, né, num tema, um trabalho, né, que tem que fazer trabalho duplo, ela vai separando, né, vai pegando um que sabe mais e colocando outro que sabe menos. Então, um vai auxiliar aquele que sabe mais, por exemplo, aquele que sabe mais matemática, vai auxiliar aquele que sabe menos. E aí, o que vai acontecer? Aquele que sabe menos, ele vai chegar ao ponto de estar o quê? No mesmo nível daquele que já tem a noção, já tem aquele progresso, né? Que já entende melhor, já tem uma habilidade melhor sobre a matemática. E é isso que ele diz aqui, a marcha do progresso dos espíritos. Como a espiritualidade fala, quantos espíritos estão reencarnando para poder o quê? Auxiliar aqui na Terra essa marcha evolutiva da sociedade. Quantos irmãos, né? Nós sabemos que quando Chico Xavier ele desencarnou, né, em 2002, ele tinha dito para a gente, né, que Emmanuel viria. Aí, olha o espírito aí, voltando,
já que na Terra já está aqui no meio de nós. Nós sabemos que não, ainda não sabemos assim em que cidade, em que local, mas ele está por aí para poder alavancar o progresso da humanidade. Nós vemos aí as próprias crianças, né? Com as suas habilidades, né? No celular. Olha, quem são esses espíritos? Quem são esses espíritos que estão aí, muito aquém a nós? Até mesmo na parte da música, né? Olha o quanto de aprendizado que eles podem estar aqui nos orientando. Não é isso? E aqui eu coloquei para vocês, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, né? O Homem no Mundo. Que tem basicamente fala um pouquinho, né? Eu coloquei aqui, a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde do menor até o maior. O Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Olha só como que é bem atual. Então, essa evolução, essa perfeição que a espiritualidade nos orienta aqui, ela é na prática da caridade, como disse ali Jesus. E como acontece desde a posição social, desde o lado do menor, por exemplo, a gente pode citar até mesmo um varredor de rua. Olha como que é importante o gari para a humanidade, para a sociedade. Se ele não varresse, né, não tirasse aquele lixo ali, olha só o quanto que ia acumular de sujeira, podendo levar, provocando mau cheiro, até mesmo doenças, né, infecto-contagiosas. Olha a importância, né? E pegando pelo lado também, que a gente pode dar o exemplo de um empresário. Quantos ele não está beneficiando, direta e indiretamente, na vida daquelas pessoas? Então, essa perfeição que Jesus fala aqui, que nos orienta, que o Espírito nos orienta, é na prática da caridade. É através dessa vivência, né, nesse corpo carnal que nós vamos evoluindo, né, tanto aqui quanto lá. E o mais importante que essa evolução, essa marcha do progresso do espírito, essa vida, né, do espírito é importante aqui. É aqui que nós vamos aprender realmente, nessa vida. E aí eu coloco Jesus como sendo nosso guia e nosso modelo de nossas vidas. Essa luz que está dentro de cada um de nós aqui, como disse Jesus, vós sois o templo, vós sois a luz do mundo. Então, meus irmãos, que possamos ter compreendido, né, esse tema tão importante, a vida como uma bênção de vida para todos nós, a vida como oportunidade de aprendizado e evolução do espírito. Muita paz, muita luz para todos.